Me privava de comida de segunda a sexta, final de semana eu comia horrores e domingo à noite eu tinha hora para tomar um laxante. Eu tomava 12 laxantes por dia para que nada ficasse dentro do meu corpo. Eles não percebiam que a causa daquilo vinha do contexto familiar. Eles descobriram quando a minha perna começou a parar, meus machucados já não cicatrizavam mais e a minha menstruação parou. Bulimia nervosa. Quando comer se torna um problema de saúde. Qual a sua relação com a comida? Você é do tipo que come muito e depois se arrepende? Ou tem uma relação equilibrada com o alimento? Segundo o Ministério da Saúde, os transtornos alimentares atingem cerca de 4,7% dos brasileiros, o que equivale a mais de 8 milhões de pessoas, mas pode chegar a 10% entre os indivíduos mais jovens. Pessoas que sofrem desses transtornos podem ter a compulsão alimentar, quando não conseguem parar de comer, mesmo após já estarem saciadas. Essa foi a realidade que a nutricionista Mayara Gesser vivenciou na adolescência. No meu caso, especificamente, tinham várias questões de contexto familiar envolvidas nisso, mas o momento que iniciou a compulsão foi o momento onde eu me senti privada de uma situação que eu gostaria de vivenciar. E eu pensei, se eu não posso fazer isso, mas comer eu posso. E aí onde começou toda a questão da compulsão, dessa relação disfuncional com a comida. A jornalista Laine Valgas também conheceu a bulimia na adolescência. Mas, além disso, chegou a outro extremo, a anorexia, quando a pessoa se nega a comer ou come muito pouco por medo de engordar. Hoje eu sei aonde começou, mas quando começa, a gente não sabe de onde vem. Eu só sabia que eu tinha uma vontade de ser magra para ser aceita. E assim eu tentei fazer de tudo durante muito tempo para emagrecer. E eu engordava, emagrecia, sem orientação nenhuma. Até que uma hora me veio a vontade. E eu decidi, é agora que eu vou me especializar em parar de comer. E aí que eu entrei na questão de bulimia, de anorexia, mas hoje eu sei o porquê. Laine conta sobre a influência que os traumas vividos na infância tiveram no surgimento do transtorno. Quando eu cheguei na escolinha, eu era gordinha. E aí eu cheguei e tive na escolinha aquilo que a Madre Teresa de Calcutá diz que é a pior dor de um ser humano. Ela diz assim, a pior dor de um ser humano não é morrer, é não ser visto. Eu senti na pele essa dor de não ter um palco, ou seja, a dor da rejeição. Os meninos e as meninas cantavam na escolinha para mim do tipo, tu é feia, tu é gorda, nunca vai casar, vai ser freira. Então eu tive como uma das primeiras informações de uma autoimagem o seguinte, eu sou feia porque eu sou gorda. Então para eu ser bonita e ser aceita, eu vou ser magra. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, a bulimia nervosa encontra-se entre as formas mais comuns de doenças relacionadas à alimentação. A nutricionista clínica funcional Camila Ávila, especializada em comportamento alimentar, explica os primeiros sintomas da doença. Aquela preocupação excessiva com a comida, então já não comem ou fingem que comem, para a família, fazem exercícios físicos excessivos, também não comem compatível com esse tipo de atividade física, escondem comida, fingem que comeram e não comeram, e é essa questão muito da preocupação mesmo. Apesar de os transtornos alimentares serem muito comuns, principalmente entre os adolescentes, muitos pacientes sentem que são os únicos que sofrem com a doença. Novelas, livros e filmes como A Baleia, lançado no ano de 2022, ganhador de 3 Oscars, apresentam personagens que enfrentam uma relação transtornada com a comida e ajudam a divulgar o conhecimento sobre a realidade da doença. O enfermeiro Nelson Júnior Cardoso da Silva, mestre em saúde mental pela Universidade Federal de Santa Catarina, destaca a importância de mostrar a realidade dos transtornos alimentares nas grandes mídias. Sem dúvida, os filmes, os livros desempenham um papel muito importante
nesse processo de falar sobre o adoecimento, com busca de conscientizar a população em geral sobre o que se trata um transtorno alimentar, os pontos de origem, sobre as suas manifestações, até mesmo como lidar, como tratar, entendendo que quem desenvolve o transtorno alimentar está em sofrimento. Laine Valgas conta que demorou para entender a presença e a gravidade do transtorno. Inicialmente, ela escondeu os problemas alimentares dos pais, mas as mudanças drásticas na aparência deram um sinal de alerta para a família. Eu só fui descobrir que isso tinha nome quando eu cheguei num ponto de quase perder a minha vida, que foi quando os meus pais descobriram. Eu emagreci 17 quilos em 2 meses. A minha perna começou a parar, meus machucados já não cicatrizavam mais e a minha menstruação parou. A sociedade em que vivemos é cheia de padrões de corpos e vidas perfeitas, sendo desejados e perseguidos a todo custo. A psicóloga clínica Raquel Vieira, especializada em comportamento alimentar, diz que a pressão estética é uma das principais causas do transtorno. A pressão estética é algo que tem um peso muito grande. No caso da bulimia, por exemplo, para cada 10 mulheres temos um homem que tem o transtorno. Então isso fala bastante de como os transtornos alimentares vêm de uma relação que não só a pessoa específica tem com um comer transtornado, mas também uma relação que a nossa sociedade tem, que é uma relação, em geral, bastante disfuncional com relação ao comer e ao corpo, especificamente o corpo da mulher. Confirmando os fatos narrados pela psicóloga, uma universitária de 22 anos que preferiu não se identificar, conta como a comparação com os supostos corpos perfeitos fez com que ela iniciasse dietas frequentes e entrasse no ciclo que caracteriza a bulimia. Eu acho que uma questão de se comparar muito com as outras pessoas, né? Tipo, eu nunca fui, assim, magrinha. Eu também não era muito gordinha, mas eu nunca fui magrinha, igual as outras meninas do colégio, por exemplo. E daí a gente vai se sentindo mal e querendo ser igual a todo mundo, querendo... Enfim, aquela pressão estética. E daí uma coisa foi levando a outra. Assim que os sintomas da doença são percebidos, os pacientes e familiares devem buscar por profissionais especializados. A psicóloga Raquel descreve o tratamento que desenvolve em seu consultório a partir da primeira consulta. Uma das primeiras coisas que eu faço é deixar muito claro o quanto esse é um tratamento multidisciplinar. O meu trabalho é infinitamente mais fácil quando os meus pacientes do comportamento alimentar estão também sendo tratados por uma nutricionista comportamental. A nutrição, ela vai ajudar muito porque essas duas coisas, né, o desenvolver uma relação saudável com a comida e aprender a reduzir a preocupação com o corpo e com o peso, são coisas muito substanciais. É aquilo que vai ser, vamos dizer assim, a reclamação primeira do paciente. E uma vez que o nutricionista está olhando para isso, está cuidando disso, permite que a gente possa se focar um pouco mais em compreender esses gatilhos dos comportamentos nocivos e lidar com eles. A compulsão alimentar e a bulimia nervosa são patologias reconhecidas e enquadradas pela Organização Mundial da Saúde, OMS, como doenças mentais. Por isso, o aspecto multidisciplinar, isto é, que une a atuação de psicólogos, nutricionistas e demais especialistas, é fundamental para o sucesso do tratamento. Neste contexto, a nutricionista Camila Ávila considera que a atuação dos psicólogos é fundamental. Não existe tratamento de transtorno alimentar sem o psicólogo, porque como que eu, nutricionista, né, eu não tenho formação psicoterapêutica para tratar um transtorno alimentar sozinha. O psicólogo, ele vai abordar as questões emocionais envolvidas nisso, né, que muitas vezes o transtorno alimentar tem um fundo psicológico, então precisa dessa abordagem. E aí é importante que esse tratamento esteja alinhado. O que eu abordo com o paciente no consultório, eu consigo passar de feedback para essa psicóloga. Os profissionais de psicologia e nutrição entrevistados destacaram a importância da presença familiar ao longo do tratamento. A psicóloga Raquel Vieira afirma que os pacientes jovens e principalmente adolescentes sofrem ainda mais com a ausência ou a falta de compreensão da família.
Quando a gente está falando do tratamento de adolescentes, por exemplo, a família é absolutamente essencial. Eu tinha uma paciente que ela teve anorexia, ela tinha um corpo muito magro, e ela foi fazendo o tratamento, e o tratamento estava indo muito bem. E é bastante comum que no início do tratamento a pessoa ganhe bastante peso. Leva um tempo, né, pra pessoa conseguir equilibrar a relação com a comida. E aí essa pessoa foi de muito magra pra ganhar um pouco mais de peso. E a mãe dela veio com uma fala do tipo: ai filha, eu acho que agora tá demais. Acho que tu estás precisando te cuidar de novo. E esse tipo de fala acaba sendo um gatilho muito grande para um possível retorno a uma anorexia ou a uma bulimia. Então essa família, ela precisa realmente estar muito bem orientada com relação a que tipo de comentários que se faz, como que lida com isso. Ela precisa entrar na desconstrução junto. Mayara Gesser conta que seus pais a incentivaram a buscar por tratamento, apesar de desconhecerem a origem do problema. Na época, houve apoio para eu resolver isso, no sentido de buscar terapia, enfim, só que eles também tinham um nível de compreensão baixo em torno disso e não tinham uma visão de que algumas relações disfuncionais que a gente tinha eram a causa daquilo, né? O distanciamento entre pais e filhos costuma ser uma característica marcante nas fases da adolescência e juventude, o que dificulta o início de uma conversa sobre a doença e suas causas. Tendo isso em vista, o enfermeiro Nelson Silva apresenta para os pais uma forma alternativa de aproximação para abordar o assunto. Eu penso e sugiro que o pai ou a mãe, diante de uma situação como essa, busque abordar o seu filho não com uma fala crítica sobre o que está sendo percebido, mas que seja uma fala mais acolhedora, no sentido de se permitir ouvi-lo sem julgamento. Para as pessoas que se identificaram com os sintomas e relatos trazidos ao longo desta reportagem, a psicóloga Raquel Vieira deixa um recado de esperança e incentivo na busca por ajuda. Normalmente as pessoas que têm um transtorno alimentar, elas estão muito desesperadas, né? Existe uma sensação muito grande de vergonha, de desesperança, de achar que isso nunca vai melhorar, que ela nunca vai conseguir sair desse ciclo, e de desespero mesmo. Uma sensação de que nunca vai conseguir ficar de bem consigo, com o seu corpo, com a sua alimentação. E o que eu tenho para dizer é que com certeza isso é possível. Existe sim um tratamento que pode ajudar a pessoa a ir além disso, assim. É possível, com o tratamento, encontrar as coisas que mais importam. Encontrar um caminho aonde o corpo e o peso e a alimentação não sejam o foco principal, mas que sejam, sim, uma maneira de se entender melhor e de encontrar outros caminhos internos para se sentir bem, para ser feliz, para se sentir uma pessoa capaz, para se sentir uma pessoa que tem valor. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, estima-se que mais de 70 milhões de pessoas no mundo sejam afetadas por algum transtorno alimentar. Mas este número pode ser reduzido. Para combater a doença e salvar vidas, é de extrema importância que estejamos atentos aos sintomas e que, assim que percebamos sua presença, busquemos os profissionais especializados para tratá-la. O Programa de Transtornos Alimentares Ambulim, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, foi o primeiro centro especializado no tratamento de transtornos alimentares do Brasil e realiza atendimento especializado para mulheres maiores de 18 anos que sofrem com a doença. Para mais informações sobre os atendimentos, basta acessar o site ambulim.org.br. Outra alternativa de ajuda médica é o posto de saúde. Caso necessário, procure a unidade mais próxima de você. Bulimia nervosa. Quando comer, se torna um problema de saúde. Reportagem, roteiro e locução, Ana Luísa de Freitas. Locução de vinheta, Wilson Ricardo. Edição de áudio e sonoplastia, Márcio Goebel. Orientação, Mônica Duarte. Curso de jornalismo, Centro Universitário Estácio de Santa Catarina. Março de 2024.